A Bíblia também pode te ajudar. Efésios, capítulo 6, versículo 10. Isso. Encontrou? Não? Glória a Deus. Tem gente procurando ainda. Capítulo 6, verso 10. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Amém? Amém. Tome seu assento, por gentileza. Os obreiros também se assentem. Eu quero que vocês ouçam essa palavra. Tem lugar aqui na frente. Eu e a esposa, se quiser sentar, pode sentar os dois ali, porque eu acho que não vai ter lugar para todos. Tem aqui na frente ainda lugares para que vocês possam ouvir a palavra de Deus. Todos. Por favor. A nossa guerra não é contra o nosso esposo, a nossa esposa, não é contra a pessoa que trabalha lá conosco, não é contra essa pessoa da família. A nossa guerra é contra a potestade, principado, demônios. É contra o maligno, Satanás e seus demônios. E não é nesse ambiente terreno, mas é no ambiente espiritual. Não é o ambiente que você vê, mas é aquilo que você não vê. E contra esta guerra, o Senhor nos diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, em Jesus e no poder dele, para lutar, porque a nossa vida é uma guerra. Não precisa abrir não, mas 2 Coríntios capítulo 10 verso 4 fala assim: porque as armas da nossa guerra, nós temos uma guerra. Você veio aqui com um propósito. Você tem uma guerra na sua casa, no seu trabalho, na sua mente, nas suas emoções. Você tem uma guerra. E a nossa guerra, as armas da nossa guerra não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas de Satanás. Que ele cria fortaleza para que você não entre aonde ele está trabalhando, para que você não derrube isso. E aqui ele fala onde é essa fortaleza: destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Satanás, ele levanta na soberba dele para ir contra a palavra de Deus dentro de você. Porque o que vai te libertar é a prática da palavra de Deus. Então ele vai trabalhar na sua mente para duvidar da palavra de Deus, para questionar a palavra de Deus. Ele vai trabalhar dentro de você para derrubar a palavra de Deus, para acabar com a sua fé. E diz aqui: e levando cativo todo o entendimento à obediência a Cristo, para destruir o que está dentro de você, que deve ser a mente de Cristo. A obediência a Cristo que tem que estar dentro da sua mente. Satanás vai trabalhar nisso. A nossa vida é uma guerra. E se Satanás eliminar a tua força, a tua arma espiritual,
que é a palavra, a comunhão, a obediência a Deus, Ele venceu você nessa guerra. Você vai lutar com o quê? Com a sua boca contra pessoas? Ficar sem falar? Brigar? Fazer o mesmo? Dar o troco? Se vingar? Não, não é assim que o Senhor nos ensinou. O Senhor nos ensinou a orar todo o tempo. O Senhor nos ensinou a ser justo. O Senhor nos ensinou a andar com a verdade. E a arma que nós vamos hoje estudar é as sandálias do Evangelho da Paz, que é a terceira arma de defesa. A primeira nós estudamos sobre o cinto da verdade. Eu lancei o desafio de ficar aí uma semana sem mentir, nem de brincadeira e nem de coisa nenhuma. Segunda semana, que foi a terceira na realidade, a couraça da justiça, ser justo, perdoar quem for necessário perdoar e não fazer para o outro o que você não quer que faça com você. Isso é justiça. Nós passamos uma semana praticando e buscando essa verdade. E hoje eu queria falar sobre o Evangelho da Paz. Esse calçado, essa sandália, diz que nós temos que estar calçados os pés do Evangelho da Paz. Podemos pensar no Evangelho da Paz como uma sandália que vem até os joelhos. Se fosse nos dias de hoje, a gente ia falar aquela gladiadora, que hoje é só um enfeite. Mas na época ela tinha utilidade. Um calçado é para proteger o seu pé. No caso desse aqui, vai proteger até o joelho do quê? Das pedras, da areia, do chão duro, para não machucar os teus pés, para não machucar até a altura do joelho. Mas o que o calçado é? Ele é uma proteção. Se ele vem até o joelho, é para firmar os teus pés, seja no terreno que for. Quando uma criança, quem aqui é mãe, como eu, quando a criança, por volta de 1 aninho de idade, criança quer andar, o que a mãe faz? Põe botinha, tênisinho, firma o pezinho dela, né? Para ela poder pegar os primeiros passos. Se não firmar e andar com o pé no chão, ela demora mais. Não é assim? É. Então, Deus fala para você calçar o Evangelho da Paz para firmar os teus passos, para você ter firmeza, para ficar firme, para não cair com qualquer vento, para não se desequilibrar com qualquer problema, mas estar firmado na rocha, na palavra, para quando vier o vento, a tempestade, a crise e o problema, havendo feito tudo, ficar de pé. Havendo vencido tudo, permanecer de pé. E mais, essa sandália na guerra, eles firmavam o pé para quando viesse o inimigo, eles firmassem para proteção, com escudo e proteção. Meu pai diz assim: eu firmei o pé no barranco, quero ver quem me tira o pé de lá. Não é assim? O que é firmar o pé no barranco? É firmar e ali você não sai. Você não vai sair dali. O Evangelho é para isso, para você firmar o pé na rocha e não soltar e não sair. Não tem quem te tire de lá e não tem quem te derrube. Não tem tempestade, não tem Satanás, não tem problema. Se você firmar o calçado, o pé no Evangelho e na rocha, o pé no barranco, como diz o meu pai. E quando você está firmado, não importa o ímpeto do que vier, você não cai. Isso é até ciência. Quando jovem, na escola, eu jogava todas as modalidades esportivas que tinha. Todas, sem exceção. E eu usava uma habilidade, que é ciência. Eu jogava futebol. E quando eu jogava, eu era muito requisitada no futebol. Pois é. E eu já quebrei umas pernas por aí. Não quebrei não, uma eu deixei, ela até estava no culto da tarde, eu até vergonha de falar porque ela estava aqui, por um acaso. Mas essa que eu vou falar não está não, nunca mais a vi. Eu estava jogando futebol e ela tinha mania de enfiar a bica na bola.
E eu sabia daquilo, eu olhei e eu enfiei o pé no barranco. O que é enfiar o pé no barranco? Eu falei, ela vai bicar, né? Você tem duas opções. A primeira, sair, tirar a bola, deixar ela chutar nada, ou sair você largar a bola, né? E ela dar a bica na bola. Eu resolvi encarar, pus o pé no barranco. Pus o pé na bola e firmei. Vamos embora ver. Quero ver se a bola vai sair debaixo do meu pé. Ela veio com ímpeto, a hora que ela fez isso, eu firmei. A hora que eu firmei, ela quebrou o pé. Porque eu firmei. Ela vai parar de dar bica, porque se ela erra a bola e pega um pé, eu fiz isso, mas não na intenção de quebrar o pé, mas na intenção de parar. Parei. Eu parei aquilo que vinha com ímpeto contra a minha vida. Puxei a bola para o lado e segui para o gol. Depois eu vi caída, quebrou o pé. Mas o que eu quero dizer para você? O inimigo pode vir com ímpeto, com fúria, com raiva em cima de você. Mas se você firmar o pé na rocha, quero ver. Quem vai sair quebrado é ele. Quem vai sair correndo é ele, não é você. Você vai fazer o quê? Sair da cilada do inimigo e continuar a sua vida rumo à vitória. Viver em vitória. Vamos fazer um gol para a glória do Senhor. É isso aí. Você não pode viver fugindo. Você não pode, você tem que aprender a encarar, firmar, mas tem que estar firmado nessa palavra. Você tem que estar firmado na rocha, no calçado da preparação do Evangelho. O que é Evangelho, pastora? Pelo amor de Deus, você fala tanto essa palavra. Evangelho quer dizer boas novas, boas notícias, coisas boas chegando. A palavra fala em Isaías 61 que o Espírito de Deus foi sobre, lógico, é sobre Jesus, sobre mim, é sobre Jesus, e agora é sobre mim. E me ungiu para pregar boas novas aos mansos de espírito, aos contritos de corações. Jesus e todo aquele que tem o Espírito Santo foi ungido para pregar boas novas, o Evangelho, boas notícias. Que notícias são essas? Notícia de salvação, notícia de reconstrução de vida, notícias de alegria, notícias de paz, notícias de vitória, notícias para abrir a prisão do preso, para pôr em liberdade quem está em cativo, para levar luz a quem está em trevas. Isso é o Evangelho. E o Evangelho aqui na nossa Bíblia Sagrada, que é a nossa verdade, está em Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 evangelhos. E nesses 4 evangelhos está a vida de Jesus. Todo o restante da Bíblia do Novo Testamento, as cartas que foram escritas, está baseado no Novo Testamento, nos 4 evangelhos. Então você precisa conhecer os 4 evangelhos. Você precisa saber o que é calçar o evangelho da paz. O que é calçar o Evangelho? O que está expresso aqui. Calçar o Evangelho é ler a palavra, meditar na palavra. Que palavra? O Evangelho, as boas notícias. E vestir a palavra, ler, meditar. O que é meditar, pastora? Eu comparo com um bicho ruminante. Ele come, depois volta e fica mastigando ela. Né? Ele come, depois vai lá num primeiro estômago, depois ele põe na boca, mastiga, aí termina a digestão. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho que pensar nela o tempo todo, eu tenho que analisar aquela palavra, eu tenho que murmurar ela em voz baixinha ou em silêncio para mim mesmo o tempo todo. Eu tenho que ler e meditar, pensar. Para que serve essa palavra? Por que essa palavra? Como eu pratico essa palavra? O que isso é útil para mim? O que eu posso fazer com essa palavra? E obedecer. O que é obedecer? É vestir. Você só veste algo quando você pratica esse algo. Quando você obedece. Porque adianta eu ruminar a palavra, eu meditar na palavra, ler e meditar. E se eu não praticar, ela não é viva.
ela não vai funcionar. Não vou ser salvo, não vai ter reconstrução, não vai ter alegria, não vai ter vida nova, não vai ter cura. Por quê? Porque você não vestiu dela. Ela é uma armadura, ela é uma proteção para você. E você tem que estar com ela vestida, praticando e vivendo essa palavra. Disse Jesus: quem é de Deus ouve as palavras de Deus e as pratica. Então tem que ouvir a palavra de Deus, porque você é de Deus, e praticar. Senão, não é de Deus. Foi Jesus que disse isso. E por que Evangelho da paz? Porque ao momento que você teve as boas novas do Evangelho de Jesus, você foi reconciliado com Deus. Você agora está de bem de Deus. É como se você estivesse de mal, ficou de bem. Agora tem paz com Deus. E você de bem com Deus, você tem uma paz. Aonde? Aqui e aqui. Uma paz que excede a todo entendimento. Você tem segurança agora. Você está na rocha. Você ouve a palavra de Deus e as pratica. Então você põe sua casa na rocha, a sua vida na rocha. E quando você está com o pé fincado no barranco, o pé fincado nessa rocha, que é a palavra, que é Jesus, pode vir tempestade, pode vir crise, pode vir doença, pode vir o que for. Vem e passa, e você vence tudo e permanece de pé. Vem, passa e você permanece de pé. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, e havendo feito tudo, e havendo vencido, ficais firme, ficai de pé, porque você está na palavra, você tem conhecimento do Evangelho, você pratica essa palavra, e quando você tem a palavra lida e vivida, você tem fé, você não tem dúvida, você tem uma verdade, porque você conhece a verdade, você não cai mais na mentira do diabo. Você é sincero, você tem caráter, você perdoa, você tem obediência. E quando você tem tudo isso, eu duvido alguém falar para mim que está perdido, que está derrotado, que está perdendo as situações da vida, que está angustiado, que foi ao chão e que foi derrubado e que não sabe o que fazer. Se tudo está escrito na palavra, então é hora de pegar essa palavra e ler. Se você estiver nessa palavra, e essa palavra em você, pode pedir tudo o que você quiser, que Jesus vai fazer. Está escrito isso. Está escrito. Se você estiver nessa palavra, se você estiver em Cristo, Cristo em você, você vai dar muito fruto. Está escrito na palavra. Aquele que me ama, disse Jesus, guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama, guarda a minha palavra e pratica a minha palavra. Isso você está dizendo que me ama, disse Jesus. Então, peraí. Se o amor é quando eu pratico a palavra, é isso. Quem vai te separar do amor de Deus? Se você praticar a palavra. Tribulação, angústia, fome, nudez, espada, guerra. Nada pode separar de Deus quando você está na palavra, ligados em Cristo. Não tem ninguém que te separa da tua vitória. Ninguém que vai separar você da sua casa reconstruída. Ninguém pode impedir a tua paz, a tua cura, a tua alegria. Nada pode impedir se você estiver amando a Cristo, na palavra, ligado em Cristo, ligado nessa palavra. Porque está escrito: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então você é mais que vencedor. Mais que vencedor. Segura o pé na rocha, põe o pé no barranco. Eu não largo de Jesus, eu não largo da palavra. Quero ver. Não tenho medo de cara feia, não tenho medo de palavra, não tenho medo de ameaça. Satanás é que nem um cão vira-lata, que late pro pneu do carro. Você para o carro, ele não morde o pneu não. O que ele faz? Ele para. Satanás também é assim, late, para pôr em você, quando você põe o pé no barranco, fala de Jesus, ele sai correndo, põe o pé no barranco, põe o pé na palavra, põe o pé em Jesus, bate de frente. Eu falo assim com o diabo, com as sugestões, pensamentos,
seja mal criado, responde ele. Responde, seja mal criado. Eu já te venci em nome de Jesus. Acabou para você, você é um derrotado. Eu sou mais que vencedor por aquele que me amou. Não tem espaço aqui para você. Tem que responder. Responder com o quê? Com a palavra de Deus. Porque é isso aqui que dá vida. É isso aqui que liberta. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem? Jesus. Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. Ele é o caminho, a verdade e a vida. A verdade é a palavra de Deus. Jesus é o verbo vivo. Essa palavra é viva quando você pratica. E quem vai poder te separar disso? Ninguém. Paulo disse assim: eu sei que estou bem certo, que nada pode me separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem o presente, nem coisas do porvir. Nada, nem outra criatura pode me separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, que é a palavra. Não tem como você não vencer. Não tem como. O problema, supera, avança, derruba, passa por cima. Ele vem, ele passa. Só se ele for maior que o meu Deus. Só se ele for maior que Jesus, para você não vencer. Porque se você estiver com Cristo, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode tudo. Tudo em Jesus que te fortalece. Mas tem que estar em Jesus. Tem que praticar a palavra de Jesus. E se você pensa que eu sou mal educado e duro em palavras, é que você não viu Jesus pregando. Se vocês lerem, fala assim: hipócrita, raça de víbora, quem te ensinou? E fala de jeito. Jesus, eu aprendi com ele, gente. Eu ainda tento melhorar, porque ele fala muito do amor, né? Mas pratica. Põe o pé no barranco. Decida hoje praticar. Amém? Amém. O desafio da semana. Essa semana nós vamos ler parte de um evangelho. De Marcos. Por que o de Marcos? Porque Marcos, hoje tem um Marcos aqui. De manhã tinha Lucas e Mateus, agora tem Marcos. Agora tem Marcos aqui. E eu falei, não tem Marcos à tarde, agora à noite tem Marcos. Por que o de Marcos? Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Depois se originou João, Mateus e Lucas, foi lá o último. E nós vamos ler essa semana um capítulo por dia. É obrigado? Claro que não. Jamais. Ninguém aqui é obrigado a nada. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu ensino o caminho, eu ajudo, eu falo o que você deve fazer para vencer as suas guerras. Se você quiser, você vai vencer. Se você não quiser, o que posso eu fazer? Mas aquele que pega uma campanha dessa e entra e faz as 7 semanas, no mínimo, você vai saber tudo que eu estou falando. Efésios 6, verso 10, sobre o guerreiro, a armadura do guerreiro. Sei tudo. Não sei de ouvir falar. Eu sei de praticar, de viver. Eu sei explicar, eu sei viver e ainda tenho um testemunho para dar em cima dessa campanha. Eu preciso que você entenda isso. Eu estou aqui para ajudar, para ensinar o caminho. Estou aqui como mestre para ensinar o caminho do céu. Agora a sua parte você tem que fazer, você tem que andar. Eu não posso fazer o que você tem que fazer, mas eu posso ensinar na palavra de Deus, que é a verdade, o caminho para você andar em vitória, o caminho para você vencer. Amém? Amém? É isso que eu faço aqui todos os dias da minha vida. Glória a Deus.